tudo bem? No vídeo passado nós falávamos sobre o ser no mundo, né? Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, gostamos de todas as coisas do mundo, né? Passamos por todas as intempéries, todas as dificuldades, também por todas as alegrias, né? Nós vivemos bastante felicidade nesse mundo, assim como é verdade que também a gente vive muita dificuldade, né? Uns mais, outros menos, né? Em graduação diferente, segundo aquilo que a pessoa também é capaz de suportar, né? Pensando que Deus não dá o frio maior que o cobertor, né? Que nós possamos nos defender, né? A graça de Deus, ela é acima de qualquer problema, né? Nós dizemos que o tamanho do nosso Deus é maior do que os nossos problemas, e assim de fato é verdade, né? Se nós pensarmos no quesito humano, primeiramente, é claro que a gente vai entender que, como nós estamos no mundo, nós somos seres do mundo, né? Nós estamos no mundo, nós fazemos parte de uma dimensão da carne, né? Tanto que o verbo de Deus se fez carne para mostrar que a carne, o ser humano, né? É capaz de atingir a plenitude do projeto de Deus, né? Claro que ninguém vai ser perfeito, né? Mas que o fato é que nós somos chamados a sermos santos, né? Na primeira carta de São Pedro, ele faz um apude logo no primeiro capítulo, ele faz uma referência ao livro de Levítico, dizendo que a vontade de Deus para nós, seus seguidores, observantes da sua lei, dos seus mandamentos e do amor em Jesus Cristo, do amor pelos outros, na comunidade de fé, é um fato muito importante, né? Então aí São Pedro faz esse apude dizendo da necessidade de nós nos afiarmos, né? De nós nos projetarmos neste mundo como santos de Deus, né? Como pessoas amadas de Deus, como servos de Deus ou como amigos de Deus, assim como Jesus Cristo nos chama, ou filhos de Deus, né? Especialmente, né? Para aqueles que são batizados em Jesus e também seguem o seu exemplo como imitador de Jesus Cristo. Portanto, na parecência de Jesus, o único Filho de Deus, nós também nos fazemos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus pela graça de Deus, pelo desejo, pela graça e, é claro, pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita a partir de então. Hoje nós vamos tocar aqui na primeira carta de São João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Olha só: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim como é verdade que nós, batizados em Jesus, nós somos batizados na sua morte e em sua ressurreição. Morremos com Cristo no nosso batismo e renascemos por uma vida nova, uma vida de filhos de Deus. Somos purificados pelo sangue de Jesus por meio de uma morte semelhante à sua, né? E aqui nós estamos então fazendo uma ponte com Romanos, né? A carta de Romanos. Então, nesse sentido, São João está dizendo aqui, né, que Deus é luz e nele não há treva. Agora, se eu sou filho de Deus, se eu me considero um filho de Deus, batizado, semelhante a Jesus Cristo, é necessário que eu tenha comportamento de uma pessoa, de um filho de Deus, de um santo de Deus. É incabível que um sujeito batizado e se considera filho levanta as mãos aos céus, né, as mãos puras aos céus, seguindo o exemplo de Timóteo, levantando as mãos puras ao céu e entoando esta oração que o próprio Cristo nos ensinou, né, chamando a Deus de Pai, né, o Pai Nosso. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? Que nós precisamos ter um comportamento e atitudes e pensamentos, até inclusive, compatíveis a essa atividade, a esta oração, Pai Nosso. Se Ele é meu Pai, eu o chamo de Pai, portanto Ele é santo, Ele é luz,
ele é verdade, e eu tenho atitudes pecaminosas que me levam ao mal, é claro que o meu discurso vai estar sendo um sofisma, né? Vai estar sendo furado. Então, nesse sentido, é necessário que, enquanto ser no mundo, eu tenha a atitude que o meu Deus exige e pede a meu respeito. Que eu seja santo, que eu tenha uma caminhada santa, né? Por isso, aquela questão da presença que nós comentamos no outro vídeo, né? É necessário que eu me faça esse Dasein, né? Essa presença no mundo. Que eu faça essa presença mediante aos meus irmãos, perante os meus irmãos na comunidade de fé. É necessário que eu tenha uma recíproca em relação aos projetos de Deus comigo, né? Ao amor que Deus emana a meu favor, né? Dizendo que Deus me ama com amor infinito, com amor eterno, que permuta reinos, né, por mim. Então é necessário que nós nos façamos essa presença ideal na comunidade, dentro da igreja. Quantas vezes, né, nós vemos pessoas na igreja que, em vez de acolher, expulsa, repele pessoas do seu redor, da sua comunidade, e vivem como que incomunes dentro das comunidades de fé, dentro das igrejas. Vivem como uma vida dúbia. Dentro da igreja é uma coisa, e dentro de casa é outra, e na rua é outra. É claro que a gente precisa das personas, né, de nossas máscaras, para podermos viver de acordo à ética de determinados ambientes. Mas uma personalidade dúbia, tripla, uma personalidade inequivocada, né? Aliás, perdão, equivocada, difícil de falar isso daqui. Uma personalidade equivocada segundo aquilo que ele prega, segundo aquilo que ele tenta viver. É claro que ninguém é perfeito, né? Nós estamos aí na caminhada e nós vamos passar por determinadas situações de erro, que nós vamos cair, que nós vamos pecar, né? Isso é fato. Só que assim, pelo menos a minha humildade de reconhecer pecador, a minha humildade de me reconhecer como o menor dos meus irmãos, exatamente pelo fato de eu não ser bom, ou então não julgar o outro, ou então não excluir o outro da minha presença. A minha presença tem de agregar, a minha presença tem de trazer o outro para Deus e não expulsar o outro de Deus. Quantas pessoas fogem de uma igreja por causa do seu pastor, por causa do seu padre, por causa do presbítero, enfim, né? Quantas pessoas vão na igreja por causa de outras pessoas e não se importam de fazer presença na vida do outro, né? Agregar junto, né? Ou conviver, ou viver em comunhão, numa comunidade de fé. Se nós não estivermos conectados no corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade de fé, então esse meu amor que eu falo ter por Deus é mentiroso. Eu vou estar sendo um ser no mundo próprio do mundo. Eu vou estar competindo com os outros que são normais, que são comuns do mundo. Ou seja, aquelas pessoas que falam mentira, aquelas pessoas que odeiam, aquelas pessoas que têm ojeriza das coisas santas, aquelas pessoas que procuram os prazeres do mundo, aquelas pessoas que só estão aí ligadas para o falatório, para as mentiras, para a enganação, né? Passa cheque sem fundo, então dá golpe em alguém, ou então é injusto no seu trabalho, ou então faz pequenos furtos, né? Então, quer dizer, nós precisamos de fato, né, nos realizarmos. Primeiro ponto, humanamente, como seres no mundo, éticos, vivendo a ética. O mundo, a sociedade tem um mandamento, tem uma lei, tem uma moral, e nós precisamos segui-la. A lei é feita para ser cumprida, certo? Da mesma forma, dentro da comunidade de fé, dentro da igreja, nós também temos legislações, moral dentro da própria igreja. Nós, assim como também na Bíblia, né, nós temos também os mandamentos da lei de Deus. Então é necessário que nós coabitemos, né, de uma maneira sadia, para que a gente possa então viver felizes,
né, no bem-estar na sociedade. Então esse vídeo é o que eu gostaria de conversar com vocês, né? E no próximo vídeo agora eu trago mais uma temática relacionada a essa questão do Dazai, essa questão da presença nossa no mundo. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.